Cumprimento a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela sua misericórdia, estamos mais uma vez aqui para falar do amor de Cristo. Glórias a Deus. Eu tenho aqui uma palavra de Deus, em João capítulo 9, versículo 13, que nos diz assim: os líderes religiosos interrogam o cego. Então diz assim: levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego. Era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. A fé. Quando nós colocamos nossa fé em ação, podemos estar cegos espiritualmente, mas Deus abre os nossos olhos. Deus mostra para nós onde está o errado e onde está o certo, porque nós temos o poder em Cristo Jesus, né? Então, aqui ele estava cego fisicamente, mas os fariseus estavam cegos espiritualmente. A cegueira espiritual é pior que o cego físico, porque o cego físico, ele não tem como pecar, ele não tem como ter inveja de ninguém, mas o espiritual tem. Tudo que o outro tem, também ele quer. Então, ele diz assim: tomaram também, pois, os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Né? Jesus não precisava colocar o lodo no olho dele, não precisava fazer nada. Só dizia assim, ó, abre os teus olhos e veja, pronto. Mas para isso por que Jesus fez isso? Para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder, para que se manifestasse a glória sobre ele, sobre Jesus, a glória de Jesus manifestasse sobre ele, para que esse pudesse crer que Jesus fez o milagre na vida dele. Então, Jesus fez o milagre na vida dele. Por quê? Porque ele creu. Como Jesus mandou, ele fez. Então, Jesus chegou perto dele e disse: olha, abre os teus olhos, vai, a tua fé te salvou. Então nós temos que ter fé. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda nem o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? É só que os fariseus sabem fazer, é só que os escribas sabem fazer, julgar os outros. Não perdoaram nem Jesus. Não perdoaram nem Jesus, porque estavam cegos espiritualmente. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Alguns creram, alguns não creram. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Você viu? Ele creu que ele era um profeta, porque fez milagre na vida dele. Ele creu, foi através da fé dele que ele começou a crer. Quando nós temos fé, Deus abre os nossos olhos espiritual. Não precisa nós ver para crer. Mas quando nós cremos, nós vamos ver o lado espiritual. Nós temos que crer para ver. Muita gente só vendo para crer. Tem que crer para ver. Não, eu creio que vai acontecer. Eu creio que Jesus vai fazer milagre na minha vida. Eu creio que tudo vai dar certo. Eu creio que vou fazer uma campanha na igreja e vai dar tudo certinho. Porque ele creu. Basta crer para ver. Não, basta ter muita gente na igreja. Tem que ver para crer. Não, eu quero ver. Quero ver expulsar esse demônio. Eu quero ver essa mulher ser curada. Eu quero ver o que vai acontecer na vida dela. Eu quero ver. Então, quer dizer, tá vendo? Sem fé. Tomé. Tem que ver para crer. Mas o povo de Deus, o povo que quer ser abençoado, quer ser curado, ele tem que crer para ver. Eu só fui abençoado, fui curado quando eu criei. Mas até eu não crer, não recebi nada. Não recebi nada, não aconteceu nada na minha vida, irmão. Porque eu tinha que ver para crer. Como é que eu ia crer? Não tinha fé. Deus não pode fazer milagre se você não crer, né? Então, há 7 maneiras de nós olhar. Tem todo tipo de olhar. Tem um olhar malicioso, tem um olhar de boas intenções. Tem aquele olhar para ajudar. Tem aquele olhar para planejar o atrapalho. Então, há 7 maneiras de olhar. Eva olhou para o fruto proibido, pecou. Olhar desejoso, olhar pecaminoso, olhar de desobediência a Deus, olhar com vontade de pecar. Sabe que tem gente que sabe que é pecado e ele vai experimentar? Esse é o olhar com vontade de pecar. Está vendo só? As 7 maneiras de olhar. Eva olhou para o fruto proibido.
Olha só o que aconteceu com ela. Pecou. Um olhar malicioso, um olhar com vontade de pecar, um olhar de desobediência a Deus. A esposa de Ló olhou para Sodoma e pereceu. Viu, irmãos? Abre teus olhos, físico e espiritual. Cuidado para onde tu olha. Cuidado com quem tu julgas. E aqui o judeu disse, porém não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Os pais creram que foi um profeta que colocou a mão no seu filho e ele foi curado da cegueira. Os pais creram. Está vendo só? Foi aberto os olhos físicos e espiritual daquele cego. E muitos que estavam ao seu derredor passou a crer. Porque eles viram para crer. Não acreditavam. Mas por que Jesus fez aquilo? Para que se manifestasse a glória deles. Para aqueles que não acreditavam que Jesus podia fazer milagre, quando o cego viu, realmente esse é um profeta. Realmente esse é o Filho de Deus, porque está fazendo curas e milagres. Olha só, é verdade, até os pais creram. Quando aqueles fariseus interrogaram ele, perguntaram, pergunta para ele, ele é de maior já, ele já fala por si, ele já responde por si. Eu não mando mais nele. Pergunta para ele. E perguntaram-lhe dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis é nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que esse é nosso filho, claro, e que nasceu cego. É meu filho, eu vi quando ele nasceu, ele era cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou que ele tenha aberto os olhos, não sabemos, tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ele vai falar por si. Eu não respondo por ele. Que ele é meu filho, eu tenho certeza. Que ele era cego porque era meu filho, nasceu cego. Eu tenho certeza. Duas coisas só. Que ele era meu filho e que era cego. Agora que ele foi curado, foi um profeta. Os pais creram. Enquanto me chamaram, os pais de que agora havia perguntaram dizendo, é este o vosso filho? Claro. E nasceu cego. Mas como agora pode ver? Os fariseus perguntaram. Os escribas e fariseus ainda tem hoje. Os escribas e fariseus não se dão. Mas quando foi para crucificar Jesus, eles se uniram. O diabo se uniram todos juntos para crucificar Jesus. E hoje é diferente, não, irmão. Estão dentro de uma igreja, formam uma rebelião, formam uma facção dentro da igreja. Olha, veja bem. Né? Formam uma facção dentro da igreja. Aí, de repente, eles saem. Quando ele saiu, ali no meio dos irmãos, ele brigou com esse, brigou com aquele, falou daquele. Mas, olha, destratou dos irmãos, destratou. E quando ele abre uma igreja, vai lá pegar aquele irmão que ele falou, que disse que não vale nada, que não presta nada. Quer dizer, aí chega amanhã lá fora, vão se unir. Tudo contra aquela igreja e contra o pastor. Para falar mal. É coisa incrível, irmão. Eu tenho experiência disso, irmão. Sai da igreja para falar mal do seu pastor, falar mal da igreja. Inclusive aquele que estava contra, que brigaram lá dentro da igreja. Saíram e formaram junto. Escriba e fariseu, unidos para matar Jesus. Unidos para derrotar a igreja de Cristo. Mas o diabo está amarrado no nome de Jesus. Jamais eles vão ter força para fechar as portas que Jesus abriu. Porta que Deus abre, o diabo não fecha, irmão. Não adianta. Eles podem fazer o que quiser, pode correr para cá, pode espernear. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então por que esses líderes, eles eram líderes religiosos? Os escribas tinham uma lei e os fariseus tinham outra. Portanto, eles não se davam. Eles não frequentavam a mesma igreja. Mas quando foi para matar Jesus, quando foi para ir contra o povo de Deus, para contra Israel, se uniram para matar Jesus. Escribas e fariseus. Então diz assim, mas como agora vê, não sabemos. O que ele tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo, diz aqui. Seus pais disseram, isso porque temia o judeu, porquanto já o judeu tinha resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ainda tinha mais um problema aquele senhor. Aquele pai daquele jovem tinha mais um problema. Se ele não foi Jesus que curou, seria expulso daquela sinagoga. Seria expulso daquele lugar. Então ele teve que até mentir. Olha, eu não sei, ele fala por ele mesmo, que ele era meu filho, eu sei, que ele nasceu cego, eu sei, agora
Quem curou ele, eu sei que foi um profeta. Agora, o nome do profeta, ele nem podia dizer. Se ele dissesse fosse Cristo, ele seria expulso da sinagoga. Se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Se alguém dissesse que foi Cristo que fez o milagre, aquela pessoa da comunidade seria expulso da sinagoga. Você está vendo, irmãos? Então, como não é fácil, e hoje não é diferente, hoje é diferente, irmão. Está cheio de falsos profetas, está cheio de falsos apóstolos, está cheio de mentirosos, pregando o evangelho de qualquer jeito, vale tudo. Os fariseus eram cegos espiritual, não entenderam nada. E ainda, se alguém desse testemunho do que Cristo teria feito, seria expulso daquele lugar, seria expulso daquela sociedade, seria expulso da sinagoga. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Dá glória a Deus, porque esse homem é pecador. Cuidado. Vai te converter, vai pedir perdão, porque esse homem que fez milagre é pecador. Quer dizer, se o diabo fazer milagre, é bem, é do bom. Jesus é pecador. Está vendo como é que são as coisas, irmão? Assim somos nós na sinagoga, assim somos nós na igreja também. Quando nós pregamos a verdade, tem um monte de fariseu contra nós. Tem um monte de escriba. Nós aqui oramos para todas as igrejas. Que graças a Deus, que Deus abriu um monte de igreja, irmãos. Graças a Deus tem bastante pastor ainda pregando a palavra, pregando o evangelho. Nós não estamos aqui não para criticar ninguém, que somos nós. Deus o livre, jamais. Mas tem gente distorcendo a palavra de Deus, porque vale tudo. Porque não estão preocupados com as almas do rebanho. Estão preocupados que a lã do rebanho, é a lã das ovelhas. A lã é muito cara, é um preço alto. Então, irmão, não estão preocupados em salvar almas. Clamaram, pois, pela segunda vez. O homem que tinha sido cego disse-lhe: dai glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondendo ele, pois, disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Não interessa se ele é pecador, se ele não é, se eu vou com ele, se eu não vou com ele. O importante é que eu era cego e agora eu vejo. Está vendo só? Porque eu criei e Deus fez milagre. Seus pais creram quando aquele homem foi curado, seu filho foi curado, e Jesus fez milagre. Só tinha um porém, não podia dizer o nome do profeta. Foi um profeta, apareceu por aí, fez uma cura e, graças a Deus, meu filho agora está vendo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou lhe disse, eu não viste, para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Você está vendo, irmão? Está vendo como o diabo é sujo? Como o diabo ele é pertinente? Ele está ali, ele insiste para você. Perguntou mais uma vez, mas como é? Foi ele mesmo? Foi esse tal de profeta aí? E injuriaram, dizendo: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Que barbaridade. Então você vê, hoje não é diferente. Cuidado com o teu olhar. Olha com bons olhos para o povo de Deus. Olha com bons olhos para o teu pastor. Olha com bons olhos para o teu irmão. Olha com bons olhos para o teu semelhante. Porque Eva olhou para o fruto proibido e pecou. A esposa de Ló olhou para Sodoma e Gomorra e pereceu. Pedro olhou para as ondas, fracassou, afundou. Porque Pedro olhou com um olhar de dúvida. Um olhar de medo. Você está vendo? Tem diversos tipos de olhar. Olhar pretensioso, olhar invejoso, olhar de medo, olhar de dúvida, olhar pecaminoso, olhar traiçoeiro. Tem um monte de tipo de olhares. Judas olhou para o dinheiro e perdeu-se. Ficou louco quando viu o dinheiro. Você está vendo? Muitas pessoas são avarentas. A gente bota dinheiro na mão delas, daqui a pouco, por um tempo, elas até vão certinha. Daqui a pouco elas começam a mexer naquilo que não é deles, mexer naquilo que é de Deus. As ofertas, o dízimo, são sangue da igreja. São esse sangue da igreja, esse dízimo é que segura as portas abertas. É o sangue da igreja que segura este programa no ar. Se não fosse o dinheiro dos irmãos, nós não estaríamos aqui no ar. Não é eu que estou pagando esse programa, é os irmãos de boa fé. Os irmãos que acreditam nesse trabalho, os irmãos que acreditam no seu pastor, os irmãos que investem
na palavra de Deus. Tenho certeza absoluta. Eu oro sempre para eles, todas as noites, para que quando eles morrer, que eles tenham um galardão no reino da glória, porque estão participando desta bênção. Estão participando desta evangelização. Estão participando desta obra magnífica que é de Deus. Estão ganhando almas para Cristo. Eles pensam que não está valendo nada, que não está tendo significado nenhum. Está sim, irmãos. Vocês são abençoados, porque estão pagando esta obra de Deus. Então vocês, é o sangue de vocês, é o coração de você que está aqui nesta obra. Vocês, além de fazer o sacrifício na igreja, mais um sacrifício dos seus dízimos e do seu voto para pagar este programa. Eu agradeço todas as noites, todos os dias, todos os momentos, nas minhas orações, eu sempre coloco, Deus abençoa cada irmão, Senhor. Abençoa os dizimistas, ofertantes, abençoa os que fez esse voto para poder pagar, meu Pai, esse programa. É Deus que usa o coração deles. É espontâneo. Ali não tem ninguém obrigado a nada. Ali todo mundo tem seu livre-arbítrio. Mas quem conhece a verdade sabe que o programa, que tudo neste mundo tem um valor, tem um preço. Temos nosso jornalzinho, Jornal Palavra Cristã, lá do nosso irmão Henry, né? Então, tem um jornal Graças para a Igreja, que a igreja paga. Tem lá o calendário, mandei fazer um calendário novo. Tudo chama-se evangelização. Bota na parede, olha lá, você vai ver aquela igreja. Então, tudo é um modo de evangelizar. Tudo. Então, Judas olhou para o dinheiro e perdeu-se. Olhou para o dinheiro e perdeu a visão do céu. Olhou para o dinheiro e perdeu a visão de Deus. Olhou para o dinheiro e perdeu a visão espiritual. Que barbaridade. Vendo, irmão? Como é fácil nós perder a visão? Ele vendo que já tinha traído e vendo que Jesus foi condenado, aconteceu pior com ele. Foi se enforcar. Assim, hoje tem muitos dentro da igreja, irmão, que estão tornando-se homicida, suicida, estão matando, estão se matando, irmão. Tem gente matando por causa do dinheiro, tem outro se matando, irmão. O Judas se matou, Judas olhou para o dinheiro, esqueceu de olhar para Deus, esqueceu de olhar para o céu, esqueceu de adorar a Deus. E hoje está aqui, a palavra nos alertando, nos falando. Cuidado pelo teu olhar enganoso, olhar mentiroso. Israel olhou para a serpente e foi curada. Você viu? Aonde nós devemos olhar? Olhar para Cristo, você vai ser abençoado. Olhar para os teus irmãos que estão com problema, olha só o olhar. Então, tem diversas maneiras de olhar. Aqui só tem 7, mas tem muitas maneiras de olhar. Se você olhar para o teu irmão, olha, aquele irmão está precisando de uma cesta básica, está faltando pão de cada dia na mesa dele. É o teu olhar. Você olhou para a miséria daquele irmão. Você olhou para a pobreza, para a necessidade do teu irmão. E você foi lá, comprou uma cesta básica e levou para ele. Essa é uma maneira boa de olhar. Israel olhou para a serpente e foi curada. Dois motivos para olhar para a serpente. Era a ordem do Senhor, que olhando para a serpente, que fosse mordido pela serpente, era curado instantaneamente. Você viu? Nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo. Nem tudo que acontece na nossa vida, foi Deus que também não fez. Não. Não acontece quando nós não queremos. Não foi o diabo e nem foi Deus. Foi você mesmo. Você fracassou. Você olhou para o lugar errado. Você saiu da rota. Você perdeu o caminho da felicidade. Você perdeu o caminho do céu. Você olhou para o atalho e você entrou. Quando a gente olha, realmente a gente pratica. Tem um ditado bem certo que diz, né? Quando os olhos não vê, o coração não sente. Nós olhamos e sentimos. Então, tem coisas que nós não podemos olhar. Abraão olhou para o cordeiro e viu o dia de Cristo. Você está vendo? Levantou os olhos para o céu e viu o cordeiro que tipificava a Cristo. Olhou e viu a providência de Deus para a humanidade perdida. Você veja só. Então Deus fala com os seus profetas. Olhar para Deus. Olhe para a frente. Se você olhar para o lado, você vai cair. Se você olhar para o chão, você vai cair. Pedro afundou porque deu medo. Bateu o vento, ele olhou para o lado. E no que ele olha para o lado, ele olha para o chão. Era água. Ele disse, meu Deus, mas eu estou em cima de uma água. Olhou e pensou errado. Então, são assim, irmão. Estevão olhou para o céu e viu Jesus. Olhe para o céu. Da onde virá o teu socorro? Da onde virá a tua bênção? Da onde virá a tua salvação? Olhe para o céu, olhe para os montes.
para que Deus possa fazer algo em tua vida. Olhe, a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo quando fixou os olhos para o céu. Não olhe para o céu com ira. Não olhe para o céu também, está vendo? Tem diversas formas de nós olhar para o céu. Olhe para o céu cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com Estevão? Viu Jesus. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Deus só vai nos abençoar quando nós também andamos na bênção, quando nós também restauramos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Temos que andar em comunhão com Cristo. Temos que andar na paz do Senhor. Pregar somente a verdade. Quando alguém te ofender, não leve em consideração. Ore por ele. Saia da presença dele e vai orar. Quando amanhã você orar por ele, ele vai chegar perto de você e vai dizer assim, meu irmão, tu me perdoa pelo dia de ontem? O que você fez? Eu lhe tratei muito mal. E eu cheguei em casa e eu vi que eu estava totalmente errado. Não foi ele que viu, não, irmão. Foi a tua oração que tocou no coração dele. O Espírito Santo tocou no coração dele. A tua oração, Deus ouviu a tua oração. E a tua oração tocou no coração daquela pessoa má. E ela veio e se arrependeu. E veio pedir perdão para você. Amanhã aquela pessoa pode ser a tua maior amiga. Melhor amigo que até dentro da igreja você não tem. Mas aquele amigo até era ímpio. Mas ele veio e pediu perdão para você. Não, você está certo. Eu que estava errado, eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Claro que perdoamos. Mas quando nós oramos, o Espírito de Deus toca no coração daquela pessoa. E aquela pessoa é transformada pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos que fazer sempre a obra de Deus. Nós temos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Creia somente. Creia que Deus pode fazer o melhor na nossa vida, né? Então, no João capítulo 9, versículo ainda 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Vai a resposta dos fariseus. Sempre tem a resposta no pé na boca, no pé da letra. Tem sempre pontinho para responder. O homem respondeu e disse-lhe, nisso pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Aí está a maravilha. É tão gostoso, porque aí é milagre de Deus. O homem ora, o pastor ora, o presbítero ora, o evangelista ora, mas quem faz o milagre é Deus. Por que quando Estevão olhou para o céu e viu Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos na casa das pessoas. Quando elas chamam para nós orar, nós chegamos lá, a pessoa sente a presença de Deus. E se ela tem um demônio, aquele demônio vai sair. Se ela tem uma enfermidade, ela vai ser curada. Mas é permanente na palavra de Deus. Temos que andar em comunhão com Cristo. Temos que andar na presença de Deus, para que Deus possa fazer algo em nossa vida. Nada é de graça. Mas tudo, porque tudo tem um preço. Tudo tem um preço aqui. Nós temos que plantar. Planta o bem para colher o bem. Pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Aquela pessoa te fez o mal, vai lá. Faz um bem para ela. Devolve para ela. Não, mas... Não, eu quero te fazer. Você não me deve nada. Você não me ofendeu. Eu quero teu perdão ainda se eu te ofendi. Bom, aquela pessoa vai ficar sem ação. Aquela pessoa vai ficar sem nenhuma atitude que vai tomar. Vai ficar vergonhado, vai ficar até vermelho. Poxa, mas eu ofendi ele e ele veio pedir perdão para mim. O errado isso era eu. Então, nós temos a maneira de olhar. Olhe com bons olhos para o teu pastor. Olhe com bons olhos para o teu esposo. Olhe com bons olhos para os teus filhos. Olhe com bons olhos para a tua esposa. Olhe com bons olhos para o teu patrão. Desejo bem para ele. Olhar com bons olhos é querer bem. Olhar com bons olhos é clamar a Deus. Olhar com bons olhos é fazer o bem. É espalhar o bem. É anunciar a Jesus. Olha, aquela pessoa chegou aqui, mas olha, ele tem um olhar tão assim diferente, puro, que parece que ele é um pastor, parece que ele é um profeta, porque o olhar dele, o jeito dele falar, dele agir, caminhar. A Bíblia diz, Jesus disse, né? Você imita Jesus, o povo lá fora, o mundo lá fora te conhece pela tua atitude que tu toma, pelo teu linguajar. Nós vivemos num mundo, irmão, cheio de coisas, cheio de dificuldade. É uma guerra civil, é um matando o outro. Se mata por qualquer coisa. Hoje pega namorado, a mulher não quer mais, o cara vai lá e mata. Ou o marido vai embora, porque não dá mais para viver, a esposa manda ele embora. Ele vai lá, volta e mata a esposa. Ah, tu não é minha, não será de mais ninguém. Meu Deus, o que é isso, irmão? Não deu certo, amém, vai embora. Nem que fique sozinho para sempre, mas
Não vai embora. Não cobre o mal com o mal. Vai embora, deixa ela viver a vida dela e você vai viver a sua vida. Tem tantas mulheres, tem tantos homens, se for o caso. Nós crentes não. Se nós somos casados, o que Deus une não separa o homem. Eu tenho tantos anos de casado, 40 anos de casado. Mas se for um dia, eu tenho certeza que nunca vai acontecer. Mas se um dia acontecer, enquanto a minha esposa estiver viva, eu não quero saber de mulher nenhuma. E essa mesma coisa ela. Por quê, irmão? Porque nós temos voto com Deus. Quando nós servimos a Deus, conhecemos a palavra, não podemos estar aí todo dia com uma mulher diferente. Ou com um homem diferente. Troca de esposa e esposo, como troca de roupa. Parece que é normal agora. É uma Sodoma e Gomorra, vale tudo. Isso aí, quando eles não fazem contrato de casamento, 6 meses, para poder iludir o povo. Não é assim não, irmão. Ah, mas as coisas mudaram, agora está mais moderno. Não tem nada moderno, não mudou nada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não mudou nada, está tudo aqui certinho. O homem que está mudando as coisas de Deus, o homem que está mudando o caminho, o homem está saindo da rota para a sua perdição, para a maldição. Né? Então diz aqui. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Espera aí, o que é que disse aqui? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Está escrito aqui, irmão. Ah, pastor, espera aí, pastor. Então o senhor repete esse versículo aqui que eu vou marcar aqui na minha Bíblia. Vou repetir sim. João, capítulo 9. E versículo 31. João 9, capítulo 9, versículo 31. Ah, vou marcar com a caneta, pastor. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui sublinhar. Porque essa aí me interessa muito agora. Porque essa palavra eu não tinha ainda ouvido. Essa palavra eu não sabia. Porque eu bebo, eu fumo, eu oro a Deus. Então quer dizer, Deus não está me ouvindo? Não. O pecado, quem fuma e bebe está no pecado. Quem adultera está no pecado. Quem fornica está no pecado. Quem mente está no pecado. Quem engana os outros está no pecado. Aí vai para casa orar. Ele acabou de enganar o irmão. Acabou de trair a esposa. Vai para casa orar. Vai lá para a igreja tomar Santa Ceia. Ora, nós sabemos. Ora, eu vou voltar até o 30 aqui para nós ver, pegar um pouquinho do texto aqui. Ora, o homem respondeu e disse-lhe, nisso pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abri seus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ah, é. Nós sabemos. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Primeiro que Deus não ouve a pecadores. Segundo, tem que ser temente a Deus e fazer a vontade de Deus. Aí sim, aí esse Deus ouve. Que maravilha, que versículo lindo, né, irmão? Até vou parar por aqui, porque, olha, encheu, completou. Diz, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Está vendo, irmão? Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. E respondeu ele, disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e não ensinas a nós? E expulsaram-nos. Então está vendo, irmão? A verdade, quando entra no coração das pessoas. Por que os escribas e fariseus tinham a sua religião, tinham a sua seita, tinham o seu modo de viver? Eles eram diferentes do judeu. Por quê? Porque eles achavam que Jesus não podia fazer milagre. Então diz assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Marca bem, irmão. Deus não ouve a oração de pecador. Deus não ouve a oração de mentiroso. Deus não ouve a oração de fornicador. Deus não ouve a oração do pecador. É por isso que nós dissemos, queremos que Deus faça a obra em nossa vida. Amém? Jerusalém, Jerusalém.